Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado do boi. A gente viu uma semana até com melhores expectativas aí, o pecuarista reticente nas vendas, está obrigando aí o frigorífico a buscar mais os animais para conseguir alongar as escalas. A gente viu aí um movimento interessante de preços no mercado futuro acontecendo na semana passada. Essa semana deu uma esfriadinha no início da semana, mas parece que esse movimento, que esse ânimo do mercado futuro deu as caras de novo. Vamos entender o que está acontecendo e quem nos ajuda nesse entendimento é o Gustavo Rezende, direto lá da Stonex. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado, Gustavo. Ele é consultor em gerenciamento de riscos e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Seja bem-vindo e me diz uma coisa, o que está justificando essa retomada do ânimo, digamos assim, lá na Bolsa, no mercado futuro do boi, nesta quinta-feira? Seja bem-vindo. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve. Realmente a gente começa aqui essa quinta-feira com o mercado mais animado, finalmente, né? Com altas importantes, interessantes nos contratos futuros. Por quê? Grande primeiro fator vem de uma expectativa sobre exportação. Já tem alguns dias o mercado vem especulando de que podemos ter novas habilitações de plantas e unidades frigoríficas para atender o mercado de China. E dado a importância, a proporção que é a China dentro das nossos embarques de carne lá para fora, isso acaba sendo, obviamente, um fator aí de ânimo para o mercado. Além disso, ainda falando de demanda, tem uma expectativa renovada para consumo interno nessa virada de mês. Janeiro, que é sempre um mês complicado, né? A gente sempre acaba pagando um pouco mais de conta, sempre exagera um pouco no cartão de crédito no final de cada ano. A conta sempre chega em janeiro, sempre é um período mais difícil de consumo de venda de carne. Então agora, com janeiro ficando para trás, o ano começando a engrenar mais, o carnaval aí batendo na porta, isso começa a dar um ânimo também, uma expectativa de que as vendas de carne para o mercado doméstico também serão melhores agora nesse começo de mês de fevereiro. Então tem assim, vamos falar, a demanda um pouco melhor, uma expectativa um pouco melhor, recaindo e já sendo precificada. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Matheus colocar no ar para a gente os preços do boi lá na B3, o que a gente está vendo em termos de preços nesse momento. Mas o que me chamou a atenção, Gustavo, eu queria o seu comentário, é para o preço lá para outubro, né? Que é o nosso pico de entre-safra, enfim, tradicionalmente é o nosso mês de maior valorização aí da arroba, mas que não foi assim nos últimos 2 anos. O que está acontecendo com o outubro nesse exato momento? Pois é, o outubro subindo um pouquinho mais de R$4 agora, está indo a R$306,75. A curva futura começa a dar aquela empinada, né? Então você tem hoje R$300 nos contratos mais curtos, no fevereiro e no março, os dois parelhos ali nos 299, quase nos 300. O maio mostrando que cai um pouquinho para R$293,55. Mesmo com essa queda, dá para a gente dizer, é um preço mais alto do que tem hoje, né? E depois voltando a subir lá no segundo semestre para ter o pico que historicamente costuma acontecer nos seus R$306. Mas veja, nos últimos 2 anos não foi isso que aconteceu. Ano passado, uma frustração de expectativas, antecipação de compras de China, uma concentração de oferta naquele período, etc., fez com que o contrato de outubro encerrasse, se não me falha a memória, ao redor de seus R$289 por arroba. Em outubro do ano anterior, teve aquele caso de vaca louca, que deu uma mexida no mercado. Outubro foi o mês que mais foi penalizado, terminou abaixo dos R$260. Se não me falha a memória, foi algo em torno dos seus 256. Então veja, nos últimos 2 anos, o contrato de outubro não terminou acima dos R$300. E agora ele volta a colocar preços mais altos, volta a colocar aquele pico
de preço da entre-safra, que, na verdade, historicamente, como as exportações incentivaram o confinamento, você começa a ter, no passado bem recente, uma concentração de oferta desses animais nesse período de entre-safra, que era quando não tinha boi, né? Então, está mudando um pouquinho esse cenário de pecuária. Se isso vai acontecer de novo esse ano, não sei. Mas outubro começa a trazer melhores oportunidades. Esse outubro, a 306, 307 quase aí, Gustavo, ele é atrativo para o pecuarista nesse momento? Dá para fazer alguma coisa ou pelo menos uma antecipação das vendas aí nesses patamares de preços a título de proteção? Sim, dá, com certeza. O que a gente vai ter que começar a analisar? Bom, antes de mais nada, se esse número fecha a conta. Pode ser que para muitas pessoas esse valor ainda não seja tão interessante assim. Agora, considerando alguns níveis de preço de reposição que a gente tem observado no mercado, então estou dizendo aí algum garrote, boi magro, mesmo em São Paulo acontecendo abaixo de R$300, às vezes em liquidez um pouco menor, mas em preços, vamos colocar um boi magro de R$8 o quilo, R$8,50 o quilo, dependendo do custo de diária que cada um tiver, se ele faz uma recria, não faz, custo dessa recria, por quanto tempo fica, etc. Né? Se há um arrendamento de área, enfim. Fato é, a reposição caiu, esses R$306 no outubro, para muita gente pode sim começar a fechar essa conta. Então como é que eu posso garantir esses níveis de preço? Há uma série de estratégias. Tem ônus e bônus cada uma delas. Então, como o vencimento ainda é bastante longo, lá para o segundo semestre, a gente tem aí praticamente 10 meses até lá, um seguro de preço, que é a put, que a gente chama, pode ser razoavelmente caro e um pouco proibitivo. Pode não ser tão interessante. Mas você tem estratégias que mesclam ali as opções, né? Então você pode comprar uma put vendendo algumas outras opções e diminuir esse custo, garantir um piso mais alto e fazer essa conta fechar de maneira antecipada. Essa operação tem alguns cuidados que a gente acaba destacando junto com os nossos clientes quando a gente desenha essas operações. Também pode fazer venda de contrato futuro, que é vender esse preço, garantir esse valor, mas aí sempre que a gente fala de contrato futuro, tem a margem inicial, tem os ajustes diários, tem uma questão de fluxo de caixa, que é importante, que o pecuarista teria que conviver com esse fluxo de caixa por um longo período. Então assim, poxa, dá para garantir? Dá. É um valor que pode ser atrativo? Pode, né? Dependendo do custo de operação de cada um. Só vai ter que desenhar, pensar ali qual tipo de estratégia faz mais sentido para o perfil de risco de cada um. Tá? Por isso que a indicação tem que partir de quem já está acostumado com esse tipo de operação, para quem já trabalha com o mercado, no mercado fazendo esse tipo de operação, né, Gustavo? Não dá para achar que fazer uma proteção agora vai ter resultado lá atrás sem estratégia nenhuma, né? Sem dúvida. É importante que haja um entendimento do que está fazendo. Né? Pô, sabe aonde está se metendo, assim, em termos de qual que é o fluxo de caixa que pode chamar, quais são os ônus e o bônus de cada uma dessas operações, qual que é o custo, qual que vai ser o retorno, se o mercado subir, cair, o que vai acontecer com a minha carteira. Perfeito. Muito bom. Então tá, a gente está vendo então uma recuperação no mercado futuro, baseado principalmente nessa questão da expectativa de volta da demanda chinesa, o que na prática ainda não se efetivou, não aconteceu, e na expectativa dessa virada de mês para o mercado interno com o aumento do consumo. Tem um ânimo geral que justifica essa mudança de patamar de preços lá na B3, lá no mercado futuro. E o mercado físico? O que a gente pode esperar nesse momento e o que você está vendo nesse momento? Como é que o mercado está trabalhando? Tá certo. O mercado físico entre estabilidade e pequenas altas. Tá? Aliás, o mercado físico um pouquinho melhor também, a gente viu alguns níveis de preço acontecendo um pouco mais altos. Exemplo, o indicador do CPEA ontem veio a R$291.
né? Então já começa a trazer alguma coisa em São Paulo de 290 que a gente, francamente, não tinha visto esse ano. Uhum. Né? Então é um mercado físico começando a se fortalecer, por quê? Bom, porque a oferta também começou, principalmente a oferta de boi gordo, ou categorias mais jovens para exportação, começou a diminuir. Tá? Eu não sei se a gente tinha comentado disso, mas a questão de clima, eu acho que vai ser muito importante para esse primeiro semestre. As chuvas atrasaram um pouco, se consolidaram agora, então com esse atraso das chuvas já diminui um pouquinho a disponibilidade de gado pronto via pasto, e as chuvas mais frequentes agora pode manter um suporte de pasto também por mais tempo, né, e favorecer com que essa oferta entre um pouquinho mais a conta-gota. Então, essa oferta também um pouquinho mais curta, junto com essa expectativa de demanda mais aquecida, é o que juntos tem feito esses contratos futuros subirem e já também refletir em preços um pouco melhores no mercado físico. A gente pode falar aí desses 290 balcão São Paulo, mas é assim, não sei se é média de mercado, tá? Não dá para cravar que virou referência ainda, né, Gustavo? Mas tem aí não, exatamente, uma tendência mais positiva do que aquela que a gente viu acontecendo nas semanas anteriores, né? Exatamente. Não acho que não é média, não é, o mercado está nisso. Eu acredito que não, né? Muito provavelmente quem nos ouve, se estiver em São Paulo, pode ser que esteja negociando ali uns 280, 275. Então vai depender, é macho, é fêmea, né? Categoria que aonde que tá. Mas, assim, de um modo geral, há uma certa estabilidade nas praças, tá? Mato Grosso do Sul, 255. Mato Grosso, 250 mais a bonificação. Goiás, 260 mais a bonificação, tá? Minas, uns 280 mais as bonificações. Então, e são preços que a gente já tem observado já há alguns dias. São Paulo começou a querer sair um pouquinho na frente. O CPEA já refletiu um preço um pouco mais alto. Isso já está começando a entrar no preço em bolsa. Muito bem. Agora, chegou ou você já observou alguma mudança no mercado de carnes? Porque o mercado de carnes também é um indicativo de que o frigorífico tem mais fôlego para pagar mais pela arroba, né? Pois é. Não muito, tá, Alex? O que eu tenho olhado ainda são preços estáveis e razoavelmente baixos. Então estamos falando ali de um corte do traseiro no atacado sendo vendidos um pouco acima dos R$20, 21, R$22 o quilo, né? Contra máximas recentes ali do ano passado na casa de uns 25, às vezes até um pouquinho mais. Dianteiro baixo, 15, 15,50. Ouvi reportes até de preços menores do que esses R$15, contra umas máximas ali acima de 18 também no ano passado. Tudo isso está colocando um boi casado, deixa eu até dar uma confirmada aqui para não falar nada errado, um boi casado de 17,50, também contra máximas mais perto dos seus 19, 19,50 do ano passado. Então, são preços um pouco menores, mostrando uma ressaca de consumo nesse começo de ano. E está chegando no varejo isso, Gustavo? Você já tem algum sinal de que essa pressão do atacado se reflete também no varejo? De um modo geral, sim. Claro, não são todos os cortes, né? Talvez não sejam todas as regiões, mas alguns cortes do dianteiro estavam nesses R$15, já começam a chegar em preço de 20 e pouco, dependendo do corte. Então, sim, eu ouvi que, olha, os preços têm diminuído no mercado na ponta final e de uma expectativa de que isso possa trazer de volta a demanda e reaquecer, ajudar a reaquecer o consumo, né? O consumo vem, diminui um pouco o estoque, alivia e aí permite que os preços no atacado consigam algum tipo de reação. Muito bem. O problema é que, por enquanto, como a gente já disse lá no começo, está tudo na casa das expectativas. Mas logo mais a gente já vai ver essa possível demanda melhorando no mercado interno. Já estamos no começo do mês, o pagamento do salário já começou a acontecer. E agora a gente precisa ver como que a China vai se comportar. E se de fato as promessas, né, de uma demanda mais vigorosa aí da China, se essas promessas vão acontecer de fato na prática, né?
E isso é muito importante da gente entender, porque se especulou, inclusive, né, Gustavo? Não sei se vocês ouviram isso aí também, que essa semana poderia ser anunciada a abertura de novas plantas, a habilitação de novas plantas para a China. Hoje a gente está na quinta-feira e, por enquanto, nada confirmado, né? Não, por enquanto nada confirmado. Vamos acompanhando, assim, esse tipo de especulação sempre existe. Pode ser que em algum momento o mercado acerte. Pode ser que a cada semana a gente fica mais perto de alguma notícia positiva vir. Mas, por enquanto, ainda não veio. Precisa dessa novidade para o mercado se firmar, certo? Certo, tanto essa demanda internacional, essa consolidação e preços maiores de carne também para o mercado doméstico, né? E essa oferta de boi gordo vindo de maneira gradual para deixar esse mercado ajustado com preços mais firmes. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo sempre novidades, enfim. Você, produtor, faça suas contas, procura quem entenda aí para traçar suas estratégias de comercialização. Afinal de contas, o mercado futuro está dando oportunidades aí. Então veja se é hora de agarrar aí essa oportunidade com as unhas, tá certo? Gustavo, por enquanto, obrigado, meu amigo. E eu que agradeço, Alex. Boa semana a todo mundo e um abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí, Gustavo Rezende, Stonex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Deixa eu passar para vocês os números de andamento do mercado lá na B3, mercado futuro. Vamos ver na tela, então, fevereiro, R$ 299,30, com alta de 0,61%. O março, R$ 299,05, subindo 0,44%. E o maio, R$ 293,55, alta de 0,19%. Lembra que o maio, o Gustavo fez questão de frisar que está acima do preço atualmente pago, que no CPEA esse preço é de R$ 291,10, referência São Paulo, isso é o indicador CPEA, que ontem teve alta de 0,83%. Abril está no vermelho ainda, 0,19%, R$ 294, mas está se mantendo ali acima dos 290. A gente não tem outubro aqui, mas o Gustavo passou para a gente que outubro está R$ 306,75. Muito bom, são os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente e você que está no YouTube, não se esqueça, faça a sua inscrição, interaja com a gente, participe, mande pergunta, enfim, entenda o que está acontecendo com o mercado e não deixe de deixar seu like, é muito importante para a gente. O like ajuda a distribuir, traz algoritmos que ajudam a distribuir melhor a informação também para outras pessoas. E, obviamente, se você gostou desse nosso boletim, acione o sininho que toda vez que tiver um boletim ao vivo aqui do Notícias Agrícolas, você vai ser avisado. Combinado? Obrigado, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.